Evangelho São Lucas, capítulo 21, verso 25 em diante. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Meus irmãos, os dias difíceis que nós passamos, os dias mais pesados que nós enfrentamos, se tornam mais leves quando nós olhamos para frente, nutrindo a esperança, a expectativa dos dias melhores que estão por vir. O Senhor Jesus falou a respeito do fim dos tempos, falou a respeito da sua volta a este mundo. Tudo pode passar, mas não a palavra de Jesus, porque a mesma se cumprirá, porque é palavra que procede do Deus imutável, que não volta atrás em suas promessas. Após falar a respeito de alguns fatos que vão preceder a volta do Senhor Jesus, ele estabeleceu uma comparação fazendo uso de uma figura muito conhecida dos judeus, que é a figueira, a árvore frondosa, sombra muito útil, mas uma árvore especialmente útil em função dos saborosos frutos que ela produz. O Senhor Jesus falou a respeito de um período no ano em que as folhas da figueira caem. Ela fica totalmente destituída de folhas, parece seca, parece morta. Mas o Senhor Jesus afirma que em chegando o verão, a figueira começa a brotar, as folhas novas começam a aparecer e ela se prepara para a produção dos frutos. Com esta figura, o Senhor Jesus quis mostrar que ele vem comparando a sua vinda ao verão, as folhas verdes, os frutos. O Senhor Jesus vem trazendo frutos excelentes para o seu povo. A palavra de Deus fala a respeito do Senhor reunindo à sua presença o seu povo, fala a respeito da bem-aventurança eterna, fala a respeito do tabernáculo que ele estenderá, habitando com o seu povo,
haverá um só pastor e um só rebanho. O Senhor tirará da vida do seu povo a dor e as lágrimas, a morte já não existirá, bênçãos eternas para o seu povo. Entretanto, o Senhor Jesus mostra que antes da figueira brotar, antes de aparecer os frutos, a figueira passa por um período que as folhas caem, um período difícil, um período seco. O Senhor Jesus com isso ilustra os dias anteriores à volta dele, ao seu retorno. O surgimento de falsos profetas e falsos cristos, o esfriamento no amor, o aparecimento de guerras, sinais no céu, terremotos, enfim, dificuldades várias. Mas este período passará, e a figueira começará a brotar, os frutos aparecerão. Ele se refere à volta dele para com o seu povo, para com a sua igreja. Meus irmãos, nós caminhamos por estes dias difíceis que antecedem a volta do Senhor Jesus. E queremos nesta noite ver na palavra de Deus a respeito destes dias difíceis que antecedem a volta de Cristo. Mas nestes dias o Senhor nos ensina. E nós veremos quais são os ensinos de Jesus para nós, nestes dias que antecedem a volta dele. E nós queremos destacar especialmente 3 ensinos importantes, imprescindíveis, para que nós possamos estar devidamente preparados para este momento. O primeiro ensino que nós queremos considerar, irmãos, é este. Jesus nos ensina o cultivo do discernimento espiritual. Nós vivemos época que necessitamos muito de sabermos discernir, discernimento espiritual a respeito das várias tendências do mundo, a respeito das várias ideias presentes no mundo, quer sejam religiosas, morais, filosóficas. Nós precisamos interpretar o que está acontecendo no mundo à luz da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que nos dias que precederiam a sua volta surgiriam muitos no nome dele. Surgiriam falsos profetas. Aqui no próprio verso 8, neste capítulo, ele diz: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Meus irmãos, nós vivemos uma época de uma intensa busca religiosa. Uma intensa busca religiosa. Que não é o mesmo que buscar o Senhor Jesus Cristo de forma real e viva. Mas as pessoas manifestam a sede espiritual, a necessidade espiritual nesta busca. E graças a Deus, irmãos, nós estamos vivendo uma época de muitas conversões no mundo. Mas vivemos também uma época de muito engano. E isso requer de nós capacidade de discernir. Vivemos época em que muitos se conduzem por alguns princípios como pragmatismo. Muitos movimentos religiosos querem saber o seguinte:
de algo que funciona para atrair a atenção das pessoas, algo que funciona para despertar o interesse das pessoas, muito sensacionalismo apenas para mobilizar o público. Mas, meus irmãos, nós precisamos, acima de tudo, de sermos fiéis ao Senhor Jesus, fiéis à palavra do Senhor. Por isso o Senhor Jesus nos adverte: vede que não vos enganeis. Vivemos nestes dias onde princípios morais têm sido violados, onde a visão a respeito da família tem sido distorcida. Ah, meus irmãos, nós precisamos muito de discernimento, porque a tendência, sabe a qual, irmãos? A tendência é nos assimilarmos, nos conformarmos, vamos nos acostumando com as diversas ideias, com as diversas práticas, e vamos achando tudo normal, mesmo que as mesmas se distanciem do caráter do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, precisamos de discernimento espiritual para avaliarmos tudo à luz da palavra de Deus, pelo poder e direção do Espírito Santo. Você já observou como age uma criança pequena? Tudo que ela acha, ela coloca na boca. Comestível e não comestível. Ela apanha e leva à boca. Meus irmãos, nós não podemos ser quais crianças, que vamos nos alimentando de tudo quanto ouvimos, de tudo quanto vemos. Nós precisamos passar tudo em uma peneira. Nós precisamos avaliar tudo à luz da palavra. Por isso o Senhor Jesus disse que nós precisamos nos cuidar para não sermos enganados no fim dos tempos. O discernimento espiritual faz parte do fruto do Espírito Santo. Portanto, tão somente uma vida que desfruta da presença do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, pode discernir o que está acontecendo em nossos dias. E o Espírito Santo não está desvinculado do ensino bíblico. É mediante o aprendizado bíblico dirigidos pelo Espírito Santo é que nós vamos discernindo. E precisamos discernir, irmãos, as músicas que nós ouvimos, mesmo as músicas evangélicas, termos o discernimento, é bíblico ou não é? Os conceitos e práticas familiares, precisamos buscar o discernimento do Espírito Santo. O que o mundo propaga é o bíblico ou não? As práticas religiosas, discernimento espiritual, isso é o bíblico ou não é o bíblico? Mais que nunca, irmãos, precisamos da ajuda do Espírito Santo, da aplicação à palavra, do discernimento espiritual. E o Senhor Jesus nos ensina aqui, nos dias difíceis, precisamos buscar o discernimento espiritual. Mas nós vemos aqui também, irmãos, que o Senhor nos ensina também a busca da libertação interna. Às vezes, irmãos, nós vemos e nos preocupamos facilmente com as questões externas, que não estão dentro de nós.
Então nós falamos, veja a maldade destas pessoas que tiram a vida das outras, e eu não mato, não sou um homicida. Veja a maldade destes ladrões que arrombam casas, que ferem pessoas e que roubam, mas eu não sou ladrão. Veja, estes que abandonam as suas famílias, eu não sou como estes. E nós vamos observando todos os fatores externos, como se a vida espiritual se limitasse às questões externas. Mas o Senhor Jesus, falando a respeito dos dias difíceis que precederiam a sua volta, ele nos diz assim, no verso de número 34: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Acautelai-vos dos falsos profetas, da gente maldosa. O Senhor Jesus diz, acautelai-vos, porque existe um inimigo muito próximo de você. Acautelai de vós mesmos, para que o vosso coração não esteja sobrecarregado. Meus irmãos, o Senhor trabalha no coração vazio. Como o Senhor, por meio do profeta Eliseu, disse, para apresentar vasilhas vazias, e o azeite correu, enchendo aquelas vasilhas. Meus irmãos, o Senhor quer de nós corações vazios, apresentados a Ele, para que Ele encha da sua graça, da sua bondade, do seu poder e da sua bênção. Mas, irmãos, tudo no mundo concorre para que os nossos corações estejam acumulados, sobrecarregados com as preocupações que o próprio mundo oferece. Sobrecarregado com a preocupação referente ao dia de amanhã, como o próprio Senhor Jesus disse, referente à comida, ao vestuário, referente às várias necessidades que nós temos, referentes à vida profissional, e o coração vai ficando tão sobrecarregado que já não tem mais paz, já não tem mais alegria no Senhor, já não tem mais aquele silêncio para se aquietar diante de Deus. Ou então o coração vai ficando sobrecarregado em função, como o próprio Senhor Jesus diz, das orgias deste mundo. Nestes dias, irmãos, em que se perde princípios da moralidade, nestes dias em que se veicula abertamente a pornografia, quantas pessoas se alimentam da pornografia? Os corações vão ficando sobrecarregados. Nestes dias de tanta ênfase ao material, os corações vão ficando sobrecarregados porque sempre querem um pouco mais e entendem que precisam de um pouco mais e já não têm satisfação com o que Deus tem dado. O coração vai ficando por demais sobrecarregado. E muitas outras situações. E nós já podemos não viver aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, a pensar nas coisas lá do alto, a buscar as coisas lá do alto. Mas, irmãos, o coração sobrecarregado caminha em uma direção extremamente perigosa. Isto certamente não acabará bem
A palavra de Deus afirma: o coração de Acabe ficou sobrecarregado com a cobiça. Ele viu uma vinha que pertencia a Nabote e ele quis adquirir aquela vinha. Nabote recusou a vender a vinha. Acabe se entristeceu e não se alimentava. A maldosa Jezabel disse: afinal, você reina ou não reina? Mandou matar o dono da vinha. E Acabe tomou para si a vinha. Mas, irmãos, quando o coração fica sobrecarregado, quando o coração fica sobrecarregado pela cobiça, a cobiça dá à luz o pecado. E o pecado não fica sem punição. Ali Acabe estava colocando um ponto final no reino dele. O reino dele não durou muito tempo mais, porque Deus tirou o reino de Acabe. Aminon, filho de Davi, ficou com seu coração sobrecarregado pela lasciva, pelo pecado. Ele disse: eu estou apaixonado pela minha irmã. Meus irmãos, qual foi o resultado deste coração sobrecarregado? Ele forçou a sua própria irmã. Absalão, seu irmão, não aceitou aquilo e matou Aminon. Caim ficou com o seu coração sobrecarregado, porque o ciúme invadiu o seu coração. Ele não aceitou o fato de Deus receber o culto que Abel, seu irmão, ofereceu. E o fato de Deus ter rejeitado o seu culto. O coração dele ficou sobrecarregado. E o Senhor disse: o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas não, o coração ficou sobrecarregado e culminou com o ato em que Caim se levantou e matou o próprio irmão e passou a andar errante pela terra. Ah, meus irmãos, não deixemos o nosso coração sobrecarregado pelo mal. O Senhor Jesus disse que no fim dos tempos assim seria. Os corações das pessoas estariam sobremodo sobrecarregados. E, meus irmãos, o mundo faz de tudo para o nosso coração estar sobrecarregado. Se você adquire um carro, você pode esperar, dentro de poucos dias, as propagandas cairão em cima de você para dizer que aquele carro que você adquiriu não serve, você precisa de outro. Você vai à loja, compra uma roupa e as propagandas também começam a mostrar que aquela roupa sua já não serve, preciso ser outra. Você compra um brinquedo para seu filho, logo as propagandas vão dizer que aquele brinquedo não serve, precisa outro. As novelas e os filmes mostram, incitam as pessoas a ficarem cobiçosas, cheias de lascívia, invejosas. Os corações vão ficando sobrecarregados e nós muitas vezes pecamos, andamos durante a semana com o coração sobrecarregado e depois falamos: eu vou à igreja me abastecer. Mas como Deus vai abastecer os nossos corações se eles já estão sobrecarregados? Pastor, médico, Dr. Lloyd Jones, disse: você quer vencer as paixões que dominam o seu coração? Mate-as de fome.
É inclusive uma tática de guerra. Em muitos momentos de guerra, o exército adversário sitiava as cidades, cortando as provisões. Água, alimento não deixava chegar à cidade. Desestruturava todo o povo e vencia a guerra. Meus irmãos, nós precisamos tomar a decisão de não alimentar o que sobrecarrega o nosso coração. O que você lê, o que você olha, o que você oferta mais tempo na sua vida, os pensamentos que você cultiva. É preciso cortar muitas destas fontes, se não queremos manter os nossos corações sobrecarregados. E é preciso nos alimentar do que vai nos dar vida. E fonte de vida nós temos no Senhor. Ele é a fonte de água viva, é o pão que desceu do céu. Buscarmos na palavra de Deus o alimento para nos nutrir e que nos permitirá pensar nas coisas lá do alto, nos alimentarmos delas e elas serão vida para nós. Nós não podemos tomar os recursos que Deus nos oferece para nos tornarmos escravos deles, irmãos. Nós vivemos uma geração que a cada dia está se tornando mais escrava. Escrava dos meios de comunicação. Que Deus tenha misericórdia com os corações sobrecarregados, com as nossas vidas. Ele nos ensina aqui, irmãos, a buscar a libertação interior. Mas, finalmente, o Senhor Jesus nos ensina a permanecermos em pé. A permanecermos em pé. Os irmãos que têm ido ao acampamento têm observado que algumas árvores lá insistem em não permanecer em pé. Nós já estamos há algum tempo lutando para aquelas árvores serem retiradas de lá, com medo das que restam ainda caírem. Mas interessante, irmãos, que às vezes em lugares de enchentes, de vendavais, há árvores que permanecem em pé, porque são árvores mais vigorosas, são árvores cujas raízes são profundas, mesmo a despeito dos vendavais, das tempestades, estas árvores permanecem firmes. Ah, meus irmãos, nós precisamos ser como estas árvores. Árvores de raízes profundas. Árvores que suportam os vendavais. O Senhor Jesus, no verso 36, disse o seguinte: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas. Ele não diz que podem suceder, que tem de suceder. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Ele está dizendo: estas coisas têm de acontecer. Todas estas adversidades vão acontecer. Por isso, ore, para que você possa permanecer em pé diante do Filho do Homem. Permanecer em pé diante do Filho do Homem, que passem todos os vendavais sobre a sua vida, mas você permaneça em pé, que passe o vendaval da provação, que passe o vendaval da tentação, das dúvidas, das tribulações, que passe tudo, mas permaneça em pé diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, depois de quase 60 anos da Revolução Cubana,
um período onde o país ficou fechado ao Evangelho e fechado à entrada de Bíblias, nós estamos vivendo hoje um período de abertura política. Pequena, mas está acontecendo. E isso tem facilitado a entrada de Bíblias naquele país e descobertas surpreendentes de irmãos vigorosos na fé, de igrejas, inclusive presbiterianas, firmes ali naquele país. Passaram todos os vendavais e aqueles irmãos se mantiveram em pé diante do Senhor Jesus. Estamos completando aí mais de 60 anos da divisão das Coreias, um sistema de governo ditador na Coreia do Norte. Perseguição religiosa. Mas, irmãos, tem se descoberto ali também milhares de servos de Jesus. Igrejas, inclusive presbiteriana, vigorosas, muitas vezes reunindo escondidos, a despeito dos vendavais duros de tribulação e de perseguição. Estes irmãos se mantêm em pé na presença do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu tenho dito que há duas principais formas de vendavais sobre a fé cristã. Um deles é a perseguição. Nós vivemos um ambiente de tranquilidade, de liberdade. Mas há um outro tipo também de vendaval sobre a fé cristã, que talvez é ainda mais perigoso, é a sedução. Onde as pessoas são seduzidas pelas ilusões e mentiras de uma vida sem Cristo, sem fé, sem Deus. Uma ilusão e um engano, e muitos seduzidos não se mantêm em pé diante do Filho do Homem. É verdade, meus queridos, que aquele que é verdadeiramente convertido e selado pelo Espírito Santo, ele não vai perder a sua salvação, mas ele pode cair perdendo a sua alegria espiritual, a sua santificação, a sua comunhão com Deus, a sua esperança, trazendo para si muitas dores e muitos sofrimentos. O ímpio não cai, porque ele já está caído. Nós precisamos orar para que Deus o levante. E a palavra de Deus traz uma advertência a todos nós. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Que Deus nos dê graça, como o Senhor Jesus nos ensina aqui, vivermos em oração diante do Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo, firmarmos bem as nossas raízes na palavra de Deus, na comunhão cristã. E uma das formas de engano nos nossos dias é de que você pode ser uma boa pessoa e um bom cristão sem a comunhão cristã. Meus irmãos, tudo o que Jesus faz é para suprir as nossas necessidades, é porque precisamos. Ele colocou a igreja e nós precisamos firmar as nossas raízes na igreja, na comunhão cristã. Assim, em oração, com raízes bem firmadas e firmados na palavra,
suportaremos os vendavais e permaneceremos em pé na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. O Senhor Jesus fala que a figueira começa a brotar e certamente os frutos aparecerão. Ele se refere à volta dele. Os frutos chegarão, irmãos. Frutos gloriosos, divinos. Mas antes disso tem o inverno, a perda das folhas, os dias difíceis. E nós vivemos os dias que precedem a volta de Jesus. E nessa noite, 3 palavras de Deus para o nosso coração, para recebermos com fé, para trabalharmos em nosso interior. Primeiro, o Senhor Jesus nos ensina que nós precisamos de discernimento espiritual. Não seja qual criança que tudo que vê põe na boca. Avalie o que você vê, o que você ouve, o que você fala, o que você recebe. Avalie o que o professor fala na escola. Avalie o que você vê na televisão. Avalie a mensagem que você recebe no seu celular. Avalie a música que você ouve. Avalie as propostas religiosas diversas à luz da palavra, com a direção do Espírito Santo, com a iluminação do Espírito Santo. Avalie tudo e busque o discernimento espiritual. Busque a liberdade interior. Coração sobrecarregado, não há espaço para o Senhor. Busque a libertação interior e esteja com o coração vazio, para que Deus trabalhe a riqueza do poder dele no interior dos nossos corações, e que a nossa mente, o nosso coração esteja cheio do que é bom, do que procede do Senhor. E por fim, irmãos, trabalhemos em oração, direção do Espírito, firmeza na palavra, para nos mantermos em pé diante dos vários vendavais dos últimos dias, porque muitos cairão, mas o Senhor quer que você esteja em pé. Que a graça do Senhor a todos sustente e guarde em seu amor, bondade e poder. Coral, vida e louvor.
O Salmo 27 que nós lemos hoje durante o culto nos ensina que felizes são aqueles que buscam a presença do Senhor. Vamos orar a Deus agora agradecendo porque Jesus Cristo manifestou a sua presença na noite de hoje. Feche seus olhos, recline sua cabeça para orarmos mais uma vez. Senhor, obrigado porque em Cristo Jesus o Senhor se manifestou aqui na tua santa casa nessa noite, Senhor. Obrigado também porque o frio dessa noite não deixou se esvair o calor que vem do teu Santo Espírito. E aqui nós estamos, Senhor, congregados, aquecidos pelo teu amor na noite de hoje, Senhor. Ah, Pai, que o amor que experimentamos na noite de hoje não venha se esfriar em nossos corações, mas ele possa ser manifesto, Senhor, através das nossas atitudes na vida lá fora, nas salas de aula, nos nossos escritórios, nos gabinetes, Senhor, na nossa vida social e também nos nossos lares. Ah, Senhor, obrigado porque o Senhor manifestou a tua presença na noite de hoje. Obrigado porque em Cristo Jesus os nossos pecados foram perdoados. Obrigado porque o Senhor recebeu todos os louvores, cânticos e hinos aqui entoados, apesar de articulados por lábios imperfeitos. Somos imperfeitos, limitados e pecadores, mas somos agraciados pela salvação e redenção que temos em Cristo Jesus e que nos garante auxílio para todos os dias das nossas vidas, Senhor. E durante a semana que se inicia, Senhor, que nós possamos, segundo a orientação soberana e exclusiva do Teu Santo Espírito, que nós possamos ter discernimento espiritual, para compreendermos, Senhor, o que é certo e o que é errado, para identificarmos a virtude e seguirmos, Senhor, essas virtudes, em detrimento do pecado, para, Senhor, identificarmos, Senhor, a vida, Senhor, em detrimento da morte. Ah, Senhor, projeta sua luz sobre as nossas vidas, Senhor, nos trazendo sustento diante das tribulações, para como carvalhos rígidos, Senhor, nós possamos resistir aos vendavais das tribulações, Senhor. Ah, Pai, esvazia os nossos corações com tudo aquilo que não presta, Senhor, com os desejos da carne, com os pensamentos que não edificam, com as vontades insignificantes, Senhor, mas preencha o nosso coração com teu amor e com a tua sabedoria, Senhor. Fica conosco na noite de hoje, Senhor, que nós possamos descansar na Tua presença, nos nossos lares seguros. Essa oração nós fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Recebei a bênção, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e Pai, que o poder, as consolações e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.